O Flamengo é legal. O jeito do Flamengo jogar é legal. Eu gosto de ver o Flamengo. Eu gosto do Felipe Luiz. Fome pela bola. Não para de jogar. Se o Chelsea jogar contra o Flamengo nessa preguiça, o Flamengo tem uma excelente chance de fazer um resultado histórico e finalmente um time sul-americano vencer um europeu. Ele tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e vai dar para a gente ter uma noção bem legal de como está o futebol da América do Sul em relação ao futebol da Europa. O Jorginho participa dos 2 gols e, cara, é impressionante o cérebro europeu, a visão do cara de quem jogou tanto tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar um resumão do que a imprensa vem falando sobre o Mengão, né? O Flamengo venceu na estreia e agora tem um jogo importantíssimo, um dos mais aguardados dessa fase de grupos, certamente, que será Flamengo e Chelsea na próxima sexta-feira. Então, muitos elogios ao Flamengo. O Thiago Leifert ali elogiou demais a postura do Flamengo, como o time do Mengão ataca, como o time do Felipe Luiz, ele é uma equipe muito ofensiva, né? E a imprensa também elogiou, falou da vitória contra o Esperance e também começou a projetar esse Flamengo e Chelsea. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitas análises do Brasil inteiro para vocês compiladas no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos começar pelo Thiago Leifert e em seguida as outras análises, falando tudo sobre o que esperar do Mengão nesse confronto importantíssimo contra o Chelsea. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, é claro. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Boca e Benfica, o Boca estava bem, o Boca abre 1-0, o Boca abre 2-0, aí toma um 2-1 num pênalti. Pênalti. Foi um jogo divertido, né? Fica com um jogador a mais e aí começa. Aí o brasileiro começa. Ai, gente, o Boca é maravilhoso. Olha como o Boca sabe jogar Copa. Não tem jogo. 10 minutos deitado lá na grama. Libertadores, Sul-Americana. Ai, o Boca. Essa torcida maravilhosa. Olha como o Boca é copeiro. Ai, parabéns, é muito legal. O Boca é um time... Gol dos caras. KKKKK. Gol do Benfica com um jogador a menos. Pipoca Juniors foi aplicar no futebol europeu esse raciocínio sul-americano que muita gente aqui acha ótimo, de queimar o jogo, de não ter jogo, de sentar em cima da bola e ficar lá esperando o jogo acabar, de ficar 5 minutos deitado. KKK, tomaram o gol de empate, pipocaram com um a mais. Maluco, se é algum time brasileiro fazendo isso, se é o Palmeiras, se é o Botafogo, se é o Flu, se é o Flamengo, esse chat aqui estava derretendo. Vocês estavam aqui arrancando o cérebro pelo cotovelo. Mas, ai, o Boca é tão legal. Ai, o Boca é o verdadeiro futebol sul-americano. Porcaria o futebol sul-americano. Isso não é jogo, isso não é futebol. Eu prefiro ver o Auckland do que ver o Boca Juniors jogando. Isso é horrível. 10 minutos sem acontecer nada. 5 minutos sem acontecer nada. Para com isso, pô. Você vê a final da Champions, você vê jogo da Premier League, você vem falar pra mim que legal é o futebol sul-americano do Boca Juniors. Ah, por favor. Isso é muito... Isso é o viralatismo. Isso, eu tô revoltado hoje. Isso é o viralatismo assim, na sua essência. Falar que o Boca Juniors faz é legal. Pelo amor de Deus. Sabe quem é legal? Agora o chat vai derreter. Agora o chat vai me matar. O Flamengo é legal. O jeito do Flamengo jogar é legal. Eu gosto de ver o Flamengo. Eu gosto do Felipe Luiz. Fome pela bola. Não para de jogar. Cai o ritmo, claro, porque os caras não aguentam. Falei isso lá atrás. Esse jeito de jogar do Flamengo é muito legal. É a bola, é a intensidade, é gastando o máximo de energia o tempo inteiro, mas a barrinha fica roxinha ali rápido, porque os caras cansam. Então é impossível jogar desse jeito 90 minutos. Quem foi que falou isso na coletiva outro dia? Algum técnico grande falou que é impossível. Foi o Luiz Henrique. Falou que é impossível um time jogar desse nível 90 minutos. Não dá, nem o Paris Saint-Germain joga no topo 90 minutos. Eles não conseguem. Então eles estavam falando disso aí, eles estavam falando sobre... O Luiz Henrique sobre intensidade. Eu adoro ver o jeito do Flamengo jogar. É arriscadíssimo. Já tem um corte meu falando disso. Porque foi um festival, um buffet de lesões nesse primeiro semestre. O que teve de posterior da coxa no Flamengo foi uma grandeza. Mas é legal de ver.
Porque o Flamengo tem fome, o Flamengo quer a bola, quer jogar, quer tentar, pressiona, perde a bola, fica nervoso. O Pedro perde a bola, ele sai correndo atrás dos caras e tenta pegar a bola de volta. Isso é legal de ver. O Ancelotti fez um pouco disso também na seleção, né? Aqui no jogo na arena do Corinthians, na Neoquímica. De querer a bola, querer jogar, cara. Isso é legal pra caramba. Então a gente, em vez de ficar valorizando o Boca, porque tá, a transmissão, as duas estavam derretendo. Ai, o Boca, é uma porcaria isso aí. Tem que valorizar o que o Flamengo fez. Querer jogar, pô. Tem que valorizar o Paris Saint-Germain, que quer jogar. Tem que valorizar o time que mesmo ali tá tentando jogar. Mesmo o Auckland City lá tomando 10, tá tentando, pelo menos eles tentaram alguma coisa. Eles não ficaram se jogando no chão, os caras do Auckland, pra fazer o tempo passar. Eles tomaram 10 gols. Os caras do Auckland têm muito mais honra jogando futebol, eles honram muito mais o esporte do que você ficar 5 minutos no chão, fazer uma substituição de 10 minutos. Pelo amor de Deus. Isso não é futebol, cara. Sobre o Fla, então, vamos... Ótima estreia, tá? Pra Copa do Mundo de Clubes, é isso aí. É uma estreia muito boa. Vamos falar jogador por jogador, mais ou menos, assim, como é que foi a estreia? Primeira opção pelo Varela. O que vocês acharam? Correta. Achei que foi uma boa decisão, jogou bem, ajudou. E nas características que ele queria de segurar um pouco mais a lateral, um cara um pouco mais defensivo do que o Wesley, correto. Acertou. Ayrton Lucas. Era a opção que ele tinha, porque o Alex não estava escalado, estava machucado, mas cai um pouco a lateral esquerda. Eu acho que é um jogador que erra mais. Assim como o Riai errou mais no Palmeiras, eu achei o Ayrton um pouco abaixo. Assim, não sei o que vocês acharam. Gostaram do Varela, né? E o Ayrton Lucas? Achei um pouquinho mais abaixo. Sim, ele é bom lá na frente, também achei médio, né? Dali achei que destoou um pouquinho. Arrasca. O Arrasca, assim, ele engana, né, meu? Ele é muito esperto. Fisicamente ele não me parece bem, ele não me parece no mesmo nível dos outros caras. Mas, pô, mano, a frieza do tapa, né? Dentro da área, é muita frieza, é muita qualidade, porque a hora que ele pega a bola, pô, devia ter montado no campinho. A visão dele é muito pequena ali, do buraco onde ele pode bater aquela bola, certo? A hora que ele recebe na hora do gol. Bom toque para trás foi do Luiz Araújo, né? Mas a hora que ele recebe, ele tinha só um lugar para bater ali. E, pô, ele bate exatamente naquilo ali, com uma displicência de treino, assim, que é muita frieza, muita qualidade no gol do Arrasca. Mas ele sofre com esse time do Flamengo, com essa intensidade que o Felipe Luiz quer. Assim, ele até economiza, o Felipe Luiz não deixa ele correr tanto, mas ele sofre. Luiz Araújo, bom, belíssimo tapa no segundo gol. Ô, chat, o Luiz Araújo foi formado em qual time, vocês sabem? Eu esqueci. Ó que eu volto pro início da live, hein? Mas belíssimo tapa. E meio campo. Eu já tinha chamado a atenção aqui de vocês que o Flamengo gosta de jogar com 2 volantes em linha. Ontem o Felipe Luiz falou pela primeira vez isso na coletiva, né? Que jogava o Gerson um pouco mais solto, mas jogava, por exemplo, Eric e De La Cruz sempre em linha, sempre assim sincronizadinhos. E agora é o Jorginho, que entrou ontem, e ele falou, eu gosto de jogar com 2 volantes em linha, né? Os dois sempre fazendo a mesma função. Cara, o Jorginho jogando com 2 volantes ali, ele vai deitar, porque no Arsenal, e o Felipe Luiz também falou isso, o Arsenal joga com um volante só, e é meio roubada, né? Jogar com um volante só ainda no futebol europeu, naquela correria. Cara, o Jorginho foi super bem, parecia que estava lá há 30 anos jogando, bons passes, errou muito pouco, deu muita segurança, caía para sair jogando, super bem o Jorginho, excelente contratação do Flamengo, ainda ele tem bola parada, ele bate pênalti, ele sabe organizar o time, é um belo cara, todo mundo gosta muito dele, quem joga com ele gosta muito dele, então assim, foi bem demais o Flamengo para trazer o Jorginho, e ontem, para mim, um dos melhores em campo. O que vocês acharam do... Tô ouvindo um apitinho. Será que é o computador esquentando? Não. Tô ouvindo um apito. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos, cara. O Esperance era só machadada. Pegou na bola, pimba, machadada. Os caras bateram demais no time do Flamengo. Até, pô, devia ter expulsado um monte de gente aí, porque era só porrada. Conclusão do que a gente viu, então, de Chelsea e Flamengo. Se o Chelsea jogar contra o Flamengo nessa preguiça,
O Flamengo tem uma excelente chance de fazer um resultado histórico e, finalmente, um time sul-americano vencer um europeu. Porque o Flamengo briga muito pela bola e se o Chelsea jogar naquela preguiça que jogou, apesar de ter qualidade para sair, velocidade, eu acho que a gente tem boa chance, tá? Estou torcendo, lógico, por todos os brasileiros. Porque tem claramente uma diferença de objetivo, de ansiedade. Eu duvido que a torcida do Chelsea estava ansiosa ontem como a torcida do Flamengo estava ansiosa ontem, como a torcida do Flamengo se manifestou em rede social e mesmo lá e foi para os Estados Unidos. A torcida do Chelsea está nem aí pro Mundial. Então, cara, estou otimista em relação a esse grupo do Flamengo. Chelsea jogou no modo avião total, cara. Tava muito ruim. Que mais, chat? Hoje tem o Flu. Nós vamos ter um jogo espetacular. Vai dar para medir legal o poderio do futebol da América do Sul com o futebol europeu. Flamengo e Chelsea. Vai ser um jogo incrível, porque o Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, é uma força do futebol da América. E ele vai enfrentar uma equipe que é poderosa na Europa, que é grande na Europa, mas que no momento está fora da primeira prateleira da Europa. O Chelsea, ele hoje não está na primeira prateleira da Europa. Ele passa por uma reformulação. Depois que o Abramovich saiu, o clube foi comprado por uma outra empresa, uma outra pessoa. Houve uma mudança de filosofia, contratar jogadores mais jovens. O Chelsea continua forte? Continua forte, muito forte. O Chelsea é um grande da Europa? É um grande da Europa. Mas o Chelsea não está hoje na primeira prateleira do futebol da Europa. É a mesma coisa. Vou citar um exemplo aqui. O São Paulo. São Paulo é grande? Enorme. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, uma tradição imensa. Mas hoje o São Paulo está na primeira prateleira do futebol da América do Sul? Neste momento não está. Ele tem um bom time, ele fez uma boa campanha na Libertadores da América, mas não está. É o mesmo caso do Chelsea. É o caso do Independiente, na Argentina. 7 títulos de Libertadores, o maior campeão da Libertadores da América. Ganhou todas as competições que disputou na América do Sul e internacionalmente, mas está na primeira linha do futebol da América do Sul? Não, não está. É o caso do Chelsea. Então, eu acho que o confronto entre Flamengo e Chelsea vai ser muito importante por isso. Porque nós vamos ver uma equipe brasileira que é top na América. O Flamengo é um time top na América. Todo mundo sabe disso. Até quem é anti, que não gosta do Flamengo, né, que é secador do Flamengo, tem muitos por aí, né, que ficam irritados com qualquer coisa que fala do Flamengo. Até essas pessoas reconhecem que o Flamengo é um time que ele é top na América. Nesses últimos anos, o Flamengo se tornou uma equipe da primeira prateleira do futebol da América, em termos de disputa de títulos continentais, em termos de forma de jogar, estrutura, faturamento. O Flamengo é um clube bilionário. Então, gente, eu acredito que esse jogo de sexta, ele tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e vai dar para a gente ter uma noção bem legal de como está o futebol da América do Sul em relação ao futebol da Europa. Hoje o Fluminense já deu um primeiro passo em relação a isso, demonstrar isso. O Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund, que joga um campeonato alemão, que é uma das principais ligas do mundo, muito competitiva, com números de eficiência extraordinários. E o Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund. O Fluminense era para ter vencido o jogo, né? Então, fica um alerta. Eu acredito que talvez essa Copa do Mundo de Clubes ela mostre que a diferença da Europa para os demais ela é por causa de uma elite europeia. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool. No momento, PSG, que é o time que pegou o Atlético de Madrid e meteu 4-0.
os times europeus são mais fortes porque eles têm mais dinheiro, porque eles vão em todas as partes do mundo e contratam os melhores jogadores dessas regiões. Nisso eu estou de acordo com você. Fez o que tinha que ser feito. Acho que com novidades importantes, né? A estreia do Jorginho, o Massin já passou um pouco, não pode ser desprezada. Deu um novo requinte técnico para o time que já era técnico. E as opções do Felipe também, porque não teve gente a acertar a escalação dele, não. Ele começou com o Pedro, não com o Bruno Henrique. Começou com o Varela, não com o Wesley, né? Quis o destino que os dois caras, os dois artilheiros do jogo, fossem os melhores jogadores do Flamengo na temporada. O Arrascaeta está numa forma incrível, nunca esteve nessa forma. Tá lá mesmo. Ele é artilheiro do Brasileirão, ele fez golaço na eliminatória sul-americana, fez gol de 1-0 de novo, e está bem fisicamente, inclusive. E o Luiz Araújo acaba sendo o atacante mais confiável, mais regular do time, né? Ele era uma espécie de patinho feio ali, fez o segundo gol. E aí que tá. Você vê, ele vence o jogo, porque esse jogo, assim como o jogo do Botafogo, ele tem um ar de semifinal de Mundial. É obrigação. O jogador, o time brasileiro já carrega essa... É diferente do Palmeiras e Porto, é diferente do Boca e Benfica, né? É diferente daqui a pouco do Fluminense e Dortmund. É quase um alívio, não é uma comemoração de vitória, é um alívio passar por esse negócio. E agora, contra o Chelsea, é outra conotação, divisão de responsabilidade. E eu imagino que o Felipe, como tem feito, mude algumas peças pensando especificamente no Chelsea, que também vai ser mais intenso, mais sério. O Anderson Fernandes vai jogar desde o começo, você vai ver, contra o Flamengo, nesse jogo que praticamente define o primeiro lugar da chave na segunda rodada já. O Flamengo, para mim, controla o jogo. As únicas chances que o adversário acabou tendo foi culpa do Flamengo. Saída de bola que você perde, acontece, passe errado, uma tentativa de passe entre linhas que não dá certo, aí você acaba tomando o contra-ataque, a sua zaga corre para trás. Tirando isso, sinceramente, um jogo controlado, uma vitória muito tranquila, um 2-0 e muito esperado. O destaque para mim, eu sei que ele não fez o gol, não fez nada, mas o Jorginho participa dos 2 gols e, cara, é impressionante o cérebro europeu, a visão do cara de quem jogou tanto tempo. Ele é simplesmente o inimigo de passar para trás. É bola para frente, é bola na frente, é bola para frente, é tentando sair pro jogo, é passe entre linhas. Não tem com ela aquela recuada pro zagueiro. O cara não faz isso, simplesmente. Goleiro, né? Ele odeia fazer isso. O cara que joga o tempo inteiro de olho no gol me impressionou muito, assim. A gente já falava da qualidade dele e tudo mais. É alguém que pode, de verdade, fazer muita diferença no futebol brasileiro. Mas é até bonito ver o cara de cabeça erguida jogando com o passe o tempo inteiro para frente, entre linhas, entre linhas, entre linhas. E participou de alguma maneira dos 2 gols exatamente dessa maneira. Esse lance que o Arnaldo falou do alívio, o Tite falou um pouco isso e disse que o Abel Braga ligou para ele em 2012 falando, a semifinal você vai perceber que como a pressão está toda na sua cabeça, o Abel fala assim, quando acabar o jogo você não vai estar feliz, você só vai estar aliviado. Exatamente como o Arnaldo disse. Então esse era o sentimento da Copa Intercontinental, quando você tinha que passar pelo pior ali na semifinal. E aí o que viesse na final, tá tudo bem, é do jogo, é um pouco do Palmeiras e Chelsea, do Flamengo e Chelsea que vem aí. Quase que o que conseguir vai ser quase um lucro, mas eu achei uma boa partida do Flamengo de maneira geral, controlada. As trocas no segundo tempo, você via, um banco tem muita qualidade, né, do meio para frente, né? Tem Cebolinha, tem Michael, enfim, vai entrando um monte de jogadores bons. O Bruno também entrou no final. E agora... Tudo isso que o Felipe Luiz está tendo que administrar, né? Esses 3 pontos, para mim, são importantes. Desculpa, Vessa. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Por exemplo, o Jorginho acabou de chegar, joga bem, praticamente decidiu o jogo. O gol foi do Araújo, certo? Mas quem clareia a jogada foi ele. Questão Gerson, né? Cédulas. Cédulas. Isso. Você viu que ele foi vaiado, né?
Então. Porque como fez, Lá, hein? como Lá, fez a entrada A torcida Flamengo. individual. como fez a entrada da NBA Foi vaiado no embate. e ele tá com a faixa, o Isso. que a NBA faz? Você deixa o Michael Jordan por último. Isso. E ele fica por último. E aí, a hora que ele fica por último, meu amigo, aí Eu não- veio a eu não vai em tinha cima dele. percebido isso, cara. É, porque você... Exato, ele fecha. Aquele que fecha é o craque do time, é o capitão. Só que no caso, ele tá pressionado pela torcida. E aí ficou todo mundo esperando. Vem ele, 1, 2, 3, 4, 5, lá vem ele. E foi todo mundo esperando. A hora que ele veio, parte do estádio vaiou também, entendeu? E a questão do Bruno Henrique, né? O cara tá com a cabeça dele, deve estar cheia, né? Ele falou, Inúmeros. tá tudo bem. Tô com a Passou cabeça na zona boa. mista e falou, né? Depois Falou do que tá... jogo. Isso, tá tudo bem. É... Tá bom, tá tudo bem. Mas fala. Não, é isso que eu queria falar. Ele ter que administrar isso não é fácil, cara. Num campeonato tiro curto. Agora, São 38 rodadas, beleza. Agora, tiro curto assim, rápido, acho que ele administrou bem para um treinador jovem, né? São casos Tá extra-campo começando a- que Claro. no campeonato, no 38 Tem rodadas dilui. impacto, Mas tem impacto. ali no mês ali é Entendeu? meio complicado mesmo. agora, quero que você dê uma nota para a estreia. Porque acho que as avaliações estão muito extremas. 6,5. Na escola que eu estudei, o 6 passava de ano. Então, estou no 6,5 aí, bem bonitinho, passa de ano, tá tudo bem, sem risco do seu pai falar nada para você. Mas tem escola que é 7, por exemplo. No meu tempo era 5. Já era um mole. sufoco. Pô, aí é mole, hein? Pô, Mole? Cinquinho? Física, química, você fazia? escola Sim. 5. É. Aí, Pra ficar diferente dele, não gosto de 6. fazer igual. 6. Fez o básico para passar ali. Bem, parecido. Agora, voltar ao... A euforia vem das veias saltadas, né? Os colegas e tal, não é isso? Não, teve gente... tem muito torcedor achando que foi ótimo. Não, torcedor ok, beleza. Mas acho que as críticas ao Palmeiras são maiores. Mas isso é de praxe, né? Não sei. Cara, Não você sabe? tem que levar em consideração o seguinte, Normal. Johnny, o Flamengo, ele vem de Libertadores traumáticas e de um Mundial traumático, o último, participação do Flamengo. É verdade. Perdeu pro time do Ramon Dias no Mas você acha que a instituição carrega isso? Porque a nova gestão... eu acho que o torcedor carrega... O torcedor, Dessa vez foi uma estreia 6. Na Libertadores a estreia foi 3, o outro Mundial a estreia foi 2, né? É uma eu acho que- evolução. Sabe o que representa isso que você está falando? 26 mil pessoas, talvez. Thiago Leme, para falar garoto. do Flamengo, que tem um estádio ao fundo, que deve ser o estádio do jogo do Flusão. Conta pra gente tudo, Thiago. Tudo bem, Tirone? Boa tarde para você, Vessone, Arnaldo, Massini. Exatamente, eu estou de volta aqui em Nova Jersey, na frente do estádio MetLife, para os jogos daqui a pouquinho entre Fluminense e Borussia Dortmund, né? O quarto time brasileiro a estrear no Mundial. Mas eu estava na Filadélfia, eu vim hoje de manhã, então ontem eu estava lá acompanhando essa estreia do Flamengo, a vitória por 2-0 contra o Esperance Tunis. E é bem isso que o Vessone estava falando, né? O time está isolado, concentrado em Atlantic City, e os torcedores, a maioria, claro, estão na Filadélfia, cidade dos 2 primeiros jogos, né? Porque depois o jogo contra o Chelsea também é na Filadélfia. E muita gente vem aqui para Nova York, Nova Jersey, que fica 1h30 de trem, 2 horas de ônibus mais ou menos, para fazer turismo. Eu peguei o ônibus agora de volta com muitos torcedores do Flamengo que estavam vindo para conhecer a Estátua da Liberdade, o Empire State, e alguns até cogitando, porque como tem ingresso sobrando, a vir aqui no MetLife para acompanhar o jogo do rival do Fluminense. Estavam numa discussão entre eles, é o estádio da final da Copa do ano que vem, 1-0. Chegou na área de entrevistas, a gente teve a oportunidade de falar com o Léo Ortiz, a gente tirou aquele peso da estreia, né, contra um time que veio fechado, o time tunisiano, que, claro, é teoricamente mais fraco, e agora eles sabem que o jogo do Chelsea é o jogo decisivo aí, para ter alguma esperança, quem sabe, de avançar na primeira colocação do grupo para evitar possivelmente o Bayern de Munique. Questionado sobre a bagagem que o Flamengo traz de outros mundiais, né? Perdeu em 2019 a final para o Liverpool, depois em 2023 foi eliminado de forma precoce para o Al Hilal. O Bruno Henrique falou: é muito importante essa experiência que a gente teve, e uma declaração que até pegou muita gente de surpresa. Ele falou que esse Flamengo atual
é melhor que aquele Flamengo de 2019 que ganhou tudo sob o comando do Jorge Jesus. Não sei se vocês concordam, deixo essa palavra para vocês, daqui a pouquinho eu falo mais de Fluminense. Vou destacar a estreia do Jorginho. Gente, o Jorginho jogou muita bola ontem. A impressão que eu tenho é que parece que ele está há anos no Flamengo. Ele chegou, literalmente, caiu ali no time, de paraquedas, digamos assim, e deu conta do recado, ficou 74 minutos em campo, deu uma assistência, participou da jogada do outro gol também, ele participou dos 2 gols do Flamengo, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99 tentados, 3 passes longos certos de 4, uma interceptação, 3 duelos ganhos de 3 tentados e 3 faltas sofridas. Ele jogou muita bola ontem. E se antes eu já tinha um discurso que ele, com o passar do tempo, se tornaria titular, não. Ele já é titular no time do Flamengo, com todo respeito ao De La Cruz, e nenhum demérito para o De La Cruz você ser reserva do Jorginho, que é um jogador de alto nível da Europa. Então eu gostei demais do Jorginho, mas o Jorginho para mim não foi o melhor em campo. Se eu tivesse que fazer um ranking ali, para mim ele foi o 3º melhor em campo do jogo, né? Porque na frente dele tem Luiz Araújo e Arrascaeta. O Arrascaeta foi eleito o melhor da partida. Eu não concordo. Para mim o melhor em campo foi Luiz Araújo. Não por conta da assistência só, não por conta só do belo gol que ele fez, mas de todo jogo. Ele jogou demais sem a bola também, sendo extremamente importante na recomposição defensiva. E os números dos dois... Prepare-se para viver uma aventura com... Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco do que aconteceu nessas análises, né, sobre o Flamengo Esperance e também o que se esperar entre Flamengo e Chelsea, né, muitas informações, a imprensa já começou a debater, o Thiago Leifert até começou o vídeo falando um pouco sobre isso, né, sobre como o Flamengo pode enfrentar esse time do Chelsea. Muitos vêm falando que o Flamengo sim é o primeiro time sul-americano que pode vencer o europeu. Eu tô muito ansioso, será um grande jogo e o Chelsea certamente vai entregar aquilo que o Flamengo espera, né? O Flamengo gosta de ser atacado e quando tem um contra-ataque, o Flamengo é muito letal. Então isso vai ser muito bom ver como o Chelsea vai se comportar. O Flamengo tem uma certa dificuldade quando alguns times ficam retrancados, né? O Esperança era um adversário que jogou mais atrás. Se o Flamengo não faz, as coisas poderiam até se complicar, bate aquele desespero como aconteceu já em diversos jogos que a gente viu na temporada. Porém, quando o Flamengo tem um time que vai pra cima, o jogo fica muito bom, fica em aberto e certamente é isso que o Felipe Luiz está preparando, porque sabe que o Chelsea dificilmente vai ficar lá atrás esperando o Flamengo atacar, até porque tem jogadores muito velozes nas suas pontas, é um time jovem, né? Então certamente tem muito vigor físico e a gente espera que o Chelsea possa jogar como jogou contra o Los Angeles, né? Passar um pouco de dificuldade, pareceu meio querendo administrar. Se jogasse como o Flamengo, como foi comentado, pode dar muito bom pro Mengão, então estou muito na expectativa, estou muito esperançoso. O Flamengo pode fazer um grande jogo, quem sabe até vencer o Chelsea. Óbvio, o Chelsea é melhor que o Flamengo hoje? Sim, porém, não é toda aquela diferença que muitos cravaram antes de começar o Mundial de Clubes. A gente viu isso também pela atuação do Fluminense, do próprio Palmeiras, que jogaram muito bem contra o Borussia e também contra o Porto. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais notícias. Até logo mais. Valeu!